Olá, começamos mais um Bernô Entrevista aqui nos estúdios da TV Bernô, afiliada da TV ABCD. Hoje estamos recebendo aqui, ele deve estar feliz da vida, que é São Paulino, né? É um palmeirense que já perdeu, já saiu da Libertadores. Mauro Miyaguchi, vereador de São Bernardo do Campo. Muito prazer, Mauro. Obrigado, Renan, pelo convite para poder participar. Não estou muito feliz não, mas a gente tem que tocar a vida. O Mauro, que é vereador em São Bernardo do Campo. Já há quantos mandatos, Mauro? Esse, na verdade, é o primeiro mandato completo. Nós entramos em 2010 na suplência, então é um mandato e meio. Um mandato e meio, o Mauro Miyaguchi. Ele que é empresário reconhecido aqui em São Bernardo do Campo, administrador de empresas, viveu a infância dele no bairro da Pauliceia. Opa! Né, e especializado em marketing também. O Mauro que fez um projeto muito bacana, que para quem utiliza ônibus sabe como que é importante, depois das 10 horas da noite, você parar fora do ponto, e esse projeto de lei foi implantado e foi aprovado na Câmara. Mauro, você tem informações de como está funcionando esse projeto agora? Se realmente está sendo cumprida a lei? Olha, esse projeto foi aprovado recentemente, né? Acredito aí que nos últimos 30 dias tem sido intensificado a divulgação. Muita gente ainda não sabe desse seu direito, né? Então a gente não tem um resultado ainda de como está, mas o que nós temos é a divulgação sendo feita de forma maciça. Nós mesmos, nossa equipe mesmo, tem feito muito porta a porta de faculdades, de empresas que trabalham no período noturno, né? E a aceitação, Renan, é algo assim surpreendente, né? Porque não são só as pessoas que utilizam do serviço público de transporte que estão, de uma certa forma, dando apoio. Mesmo pessoas que não usam diretamente, mas sabem da importância que né, você ter um pouco mais de segurança, né, ao chegar em casa, ao chegar do trabalho, da escola. Então, a repercussão está sendo muito positiva. E agradecer vocês, porque é o meio de comunicação que nós temos aqui, praticamente, em termos de TV, são vocês que fazem a divulgação em São Bernardo, né? Para que mais pessoas saibam e mais pessoas possam utilizar e fazer valer a lei. Nós recebemos muitas informações sobre transporte público em São Bernardo, muitas reclamações, e esse projeto, quando foi divulgado, foi muito bem aceito, muito bem compartilhado na nossa página. Então é um projeto que tem ajudado, né, e que vai ajudar muita gente, que claro, quando você implanta um projeto desse, demora um tempo para ele engrenar. Né? Mas ele é bem capaz de ele engrenar e ajudar muita gente em São Bernardo, porque é muito difícil. Depois das 10 horas da noite, você ter que ficar num ponto e sua casa ser longe daquele ponto. Né? Mauro, por que você decidiu implantar essa lei? De onde vem essa inspiração? Renan, você sabe que um dos maiores problemas que não só São Bernardo vive, mas as grandes cidades, e infelizmente até as pequenas cidades vivem hoje, é o problema da falta de segurança, né? E os nossos munícipes sempre entram em contato conosco falando, né, dos problemas que existem no seu bairro, das dificuldades que existem no seu bairro. A gente tem visitado muitos bairros, né, para ver em loco, desde o problema de saneamento básico, desde os problemas dos comerciantes, até essa questão de segurança, que apesar de não ser uma responsabilidade do município e sim do Estado, a segurança pública, né, nós não podemos simplesmente virar as costas para os problemas que existem. E nós começamos a perceber que muitos munícipes estavam nos procurando para falar sobre a questão não só do ônibus, mas para falar sobre iluminação, sobre falar de uma poda de árvore que necessitaria ser feita porque o local estava muito escuro. E, de repente, visitando esses locais, conversando com as pessoas, nós identificamos que a parada de ônibus após um determinado horário facilitava, né, a abordagem pelos ladrões ou pelas pessoas que estavam mal intencionadas, né? Aí começamos a pesquisar, né, se existia alguma forma de minimizar esse problema. Minimizar porque eu digo assim, o ideal seria a gente não estar discutindo o problema da falta de segurança. O ideal seria que todos os pontos da cidade tivessem segurança. Então, essa lei ela vem minimizar o problema, não vem resolver o problema, né? Mas é uma forma de ajudar o munícipe. Então, começamos a perceber que muitas pessoas, principalmente mulheres, estavam relatando que ao parar no ponto de ônibus, após voltar do trabalho, após voltar da faculdade, alguém já estava esperando para abordá-la.
Então, um ladrão, uma pessoa que estava mais intencionada, então via lá a pessoa descendo do ônibus, muitas vezes já sabia que ela seria ali, porque ficou 2, 3 dias já analisando a situação, e quando essa menina, essa moça descia, ela era abordada por essa pessoa, né? E aí começamos a pensar, então, né? A ideia básica seria que ela tivesse mais segurança. De que forma mais segurança? Poxa, pudesse parar num lugar onde a iluminação fosse melhor, onde as pessoas tivessem mais concentração de pessoas, como, por exemplo, num posto de gasolina, como próximo a uma padaria. Então, a lei ela vem principalmente atender não só uma questão de comodidade, porque é lógico, se você para depois das 22, mais próximo da sua casa, fica mais cômodo, fica até mais seguro, mas essa lei vem principalmente atender a questão da falta de segurança pública, para que diminua a possibilidade das pessoas serem abordadas já em locais previamente estabelecidos, né, pelo meliante, no caso. E há cidades modelos nisso, que é Porto Alegre, Curitiba Perfeito. e outras cidades, já tem um tempo essa lei e resolveu muito o problema da segurança, né? Perfeito. Você acha que essa lei, quando que você acha que ela deve emplacar mesmo, assim, para sentir o resultado? Infelizmente, né, a gente não tem um meio de comunicação exclusivo para a nossa cidade. É aquilo que eu falei, o trabalho que vocês fazem é um trabalho exemplar e um trabalho que é um trabalho de herói, ou seja, tentar fazer com que, de uma certa forma, os munícipes estejam sempre ligados na TV Bernou, né? Porto Alegre, Curitiba e as grandes capitais, e até cidades do interior já tem TV própria, né? E aí fica mais fácil você comunicar. Então, a SBC Trans está fazendo divulgação nos seus ônibus, nós estamos fazendo divulgação, a prefeitura está fazendo divulgação, porém você encontra muitas pessoas hoje na rua. Semana passada eu estive numa faculdade fazendo uma palestra e falei sobre a lei e as pessoas não sabiam. Então a gente precisa fazer o quê? Multiplicar, disseminar essa informação para que mais pessoas saibam e mais pessoas utilizem, né, se apoderem dessa lei, porque é aquilo, infelizmente no Brasil tem aquele negócio que pega ou não pega, essa tem que pegar, né? Os motoristas já estão conscientes em relação a isso, né? Logicamente, cabe também bom senso do passageiro com o motorista, porque ele também sabe o melhor local para parar, e às vezes não é só devido à questão de ser próximo ou não, pode ter um problema de segurança maior ou não também, né? Mas eu acredito que aí, num período de 6 meses, fazendo uma boa divulgação, a gente consiga aí fazer que uma boa parte da sociedade tenha essa informação já. E a gente sabe que os motoristas de São Bernardo do Campo, são muito solícitos. Mesmo quando não tinha essa lei, eles faziam essa parada fora dos pontos de ônibus por segurança do passageiro. E outros não. Outros, então, é uma questão também psicológica, que é uma questão de treinamento que a SBC Trans vai ter que fazer muito com esses motoristas e de educação também, né? Mauro, uma outra questão relacionada aos ônibus aqui em São Bernardo, que muita gente reclama, que é a questão dos aplicativos, né, que muitas cidades têm e São Bernardo não tem uma específica, né, que para mensurar o tempo do ônibus, quanto tempo ele vai demorar, até porque isso é um perigo também no ponto de ônibus, né? Depois, perfeito. Existe alguma discussão disso na Câmara? Nós entramos no final do ano passado com uma indicação para o Executivo, né, que fosse instalado um sistema de aplicativos. E, para você ter uma ideia, essa sugestão veio através de uma pessoa que é deficiente visual, né? E ele comentou comigo, vereador, existe lá em algumas cidades um aplicativo que fala sobre a questão do tempo do ônibus, se está vindo ou não está, qual horário que pretende chegar, isso tudo, para deficiente visual. Aí eu falei, nossa, mas existe isso? Aí eu pesquisei para saber quais cidades, né? No ABC já existe cidades que têm esse aplicativo, e aí eu fui pesquisar também sobre o aplicativo em relação a pessoas não portadoras de deficiência visual, né? E também tinha. Então a gente fez no final do ano uma indicação, né, para que o Executivo, né, possa implantar um modelo de aplicativo, não só
para os municípios de uma forma geral, como também para o deficiente visual, porque realmente é um grande problema, não só de segurança, né, mas logicamente isso afeta também, quanto mais tempo esperando no ponto de ônibus, principalmente em determinados horários, mais risco você corre de ser abordado ou algum problema de segurança. Então foi feita a indicação no final do ano. Estamos recebendo aqui o Mauro Miyaguchi, a gente tem muitos assuntos com o Mauro, não só do transporte da lei, muito sobre empreendedorismo, sobre a conjuntura política de São Bernardo do Campo também. Né? O Mauro Miyaguchi, que é vereador do DEM. Né? Mauro, existe um outro projeto seu também, que é uma de isenção para as agremiações desportivas, né? Isenção fiscal para as agremiações desportivas. Queria que você explicasse um pouco desse projeto. Esse é um projeto de lei, né? Ainda não foi aprovado. Né? É que nós acreditamos o seguinte, nós temos vários programas dentro do nosso mandato de apoio à cultura e ao esporte. Né? Então, por exemplo, nós temos o São Bernardo Beisebol Clube, que nós apoiamos, que é beisebol, né? Parece algo muito... Mas você sabe que existem times em São Bernardo de beisebol e garotos que treinam beisebol. Né? Ajudamos e apoiamos o tênis de mesa, lá da Paulistéia, da Crepa, que de lá saíram grandes campeões, né? Inclusive Bruna, que foi campeã agora no Mundial na China, no ano passado, está indo para as Olimpíadas. Então, muita gente saiu, né, da Paulistéia, saiu de São Bernardo do Campo. Né? Assim como nós apoiamos algumas iniciativas também do futebol de salão, e tudo com o objetivo de repente, conseguir tirar adolescentes e crianças da rua. Né? Então, no contraturno, geralmente, acontece no contraturno da escola, essas crianças têm a oportunidade de praticar algum esporte. E essas agremiações que fazem esse trabalho, muitas vezes de forma social, a gente não acha justo, né, que, de repente, essas entidades paguem todos os impostos. É a mesma coisa que eu sempre bato, né, como diretor do CIESP, eu sempre bato o seguinte, o Brasil é um dos poucos países no mundo que eles cobram imposto de quem quer produzir. Então, se eu compro uma máquina para produzir, para gerar emprego, eu pago imposto em cima dessa máquina. Ou seja, em outros países, quando você quer comprar uma máquina para montar uma fábrica, você não tem pagamento de imposto. Por quê? Porque o imposto vem depois. Quando eu começar a produzir, começar a vender, eu gero imposto. Mas na compra da máquina, não. E aí, pensando nessa possibilidade, que a gente fez essa proposta. Por que não algumas agremiações terem algum tipo de isenção de impostos? Né? Não só isenções, como também propor projetos esportivos que, de uma certa forma, similar ao que acontece no Estado, similar ao que acontece na Federação, que você apresenta projetos esportivos ou culturais, através da Lei Rouanet, e a empresa possa abater esse imposto que pague. Então, por exemplo, assim, se eu, como empresário, quero apoiar o time do beisebol de São Bernardo, e eu pago imposto, seja o ISS, seja o IPTU, ou seja, qualquer outro imposto municipal, que eu possa destinar uma parte desse imposto, não tudo, logicamente, senão a gente quebra o município, né? Mas uma partezinha desse imposto eu posso destinar diretamente ao projeto esportivo. Né? Então, é uma proposta que está na Câmara, ela está tramitando, e eu espero que a gente consiga fazer isso, porque quanto mais empresas conseguirem apoiar o esporte, a cultura, mais possibilidades que a gente tem de diminuir esse problema de segurança ou de combate às drogas que a gente tem. O esporte é muito, mas muito importante na preparação de um adolescente, de uma criança. Né? Você pode ver que quem praticou esporte na adolescência poucas vezes se atrasa, porque Perfeito. Tem a gestão de tempo. Né? Então, isso é muito importante para a criança. Então, os pais não podem deixar também isso passar, falar não precisa praticar esporte. Incentive seu filho a praticar esporte, porque não é só pelo esporte, mas pela preparação dela para o futuro. Disciplina, né? A disciplina é muito importante. Respeito ao outro, né? Trabalho em equipe. E a gente que trabalha com empresas, a gente sabe o quanto é importante isso, receber essas pessoas que têm esses valores, né, enraizados no seu modo de agir, no seu modo de trabalho. Você depende muito do outro, né? Mauro, você como empresário aqui de São Bernardo, há uma crise econômica e política no Brasil, em São Bernardo uma crise econômica, industrial principalmente. Né? Essa crise econômica hoje no Brasil, que
tirou muitos empregos aqui em São Bernardo. Você acha que é uma oportunidade, se for ver pelo lado bom da coisa, uma oportunidade para empreender, para começar uma empresa? Você sabe que o empreendedor no Brasil, ele empreende por dois motivos, né? Ou por oportunidade ou por necessidade. E a maioria dos empreendedores no Brasil, eles empreendem mais por necessidade. O que quer dizer isso? Por oportunidade é aquela pessoa que quer empreender e de repente ele trabalha numa empresa, ele se planeja, ele vai guardando dinheiro, ele vai estudando o mercado, e quando surge uma oportunidade de ele empreender, ele pede a conta da empresa, pega aquele dinheirinho, tem um planejamento já da empresa e ele monta um negócio. Isso é empreendedor por oportunidade. Por necessidade, ele tem vontade de empreender, ele não está contente onde ele está, mas ele continua tocando porque é mais cômodo. Lá tem um salário, todo dia 5, dia 20 cai o dinheiro, ele tem um plano de saúde, ele tem o transporte que a empresa dá, tem um refeitório, tem cesta básica, então ele se acomoda, por mais vontade que ele tenha de empreender. E ele só vai colocar esse projeto de empreendedorismo na prática quando ele for mandado embora. Quando ele recebe lá o boletim para falar assim, ó, você foi despedido, obrigado pela sua participação na nossa empresa, de repente ele fala assim, e agora? E mesmo assim, por mais vontade que ele tenha de empreender, ele ainda vai procurar emprego por uns 6 meses, até vencer a questão do salário-desemprego. Quando venceu, aí ele vai falar assim, poxa vida, se eu não arranjei nada, eu vou montar meu próprio negócio. Então eu costumo dizer que aquela pessoa que empreende por necessidade, ele tem muito mais dificuldades do que aquele que planejou o momento certo de ele fazer as coisas. E esse momento que o país passa, São Bernardo passa forte, porque nós temos um setor industrial, principalmente automotivo, muito forte, está sofrendo mais. E eu tenho participado em várias palestras, vários bate-papos de empreendedores nas faculdades, nas empresas, e tenho visto, sim, pessoas que, de uma certa forma, perderam o emprego e estão ali querendo empreender. Né? E aí vai desde aquela dona de casa que quer fazer um bolo para vender, ou quer fazer uma trufa, quer fazer um artesanato, e colocar esse produto no mercado para vender. A gente tem aconselhado muito, desde a questão de regularização através da MEI, do microempreendedor individual, até na questão da formatação de alguns planos de negócio, nem que seja um negócio simples. Né? Para que isso? Né? Para que essas pessoas tenham menos ou mais chance de sucesso. Porque a maioria deles, quando eles colocam, eles pegam esse pouco recurso que eles acumularam durante aí 10, 20 anos de empresa, elas colocam num negócio e em 1 ano elas quebram. Então isso dá muita dó. Então a gente tem trabalhado fortemente, até em bairros a gente está indo, para fazer palestras de como, de repente, montar seu próprio negócio. Né? Para que essas pessoas aí não coloquem dinheiro em algo ou não tenham noção de qual tipo de negócio está fazendo. Mas uma coisa é certa, né? As pessoas às vezes me encontram, porque eu trabalhei muito tempo no Sebrae, as pessoas me encontram e falam, minha Guti, aí o que você acha que eu devo montar? Né? Que negócio está dando dinheiro? Aí eu falo, rapaz, se eu soubesse, eu montava para mim. Né? Mas infelizmente ou felizmente, eu sempre digo que o sucesso do negócio, ele não está no mercado, ele está na pessoa. Né? A pessoa que tem esse comportamento empreendedor, ou tenha que ter esse comportamento empreendedor. Então, independente do que ele vai fazer, ele tem mais chances de sucesso. Esse é um momento difícil, viu? Porque a gente tenha realmente que fazer um trabalho muito próximo a essas pessoas que perderam o emprego, para eles não perderem o pouco recurso que acumularam durante uma vida, né? E um negócio que eles nem sabem como começar a fazer. E fazer aquilo que gosta, né? Aquilo que é especializado para fazer e o que te dá prazer em fazer. Né? Eu sempre falo que é melhor viver trabalhando 7 dias da semana do que trabalhar 5 e viver 2. É isso mesmo. Né? Então, esse incentivo, Mauro, você dá muitas palestras para os jovens nas universidades. Né? Hoje os jovens estão com muitas ideias, têm muita informação, muito mais do que nós. Né? Então, como está sendo esse incentivo para os jovens empreendedores aqui em São Bernardo? Eles estão buscando mais empreender, mesmo sem o capital necessário? Você sabe que esses jovens, né, dessa nova geração, eles estão com uma outra pegada mesmo. Né? Porque, fazendo um histórico,
teve uma época muito forte no Brasil, que a cultura era focada somente na questão do emprego. Ou seja, as pessoas, inclusive meu pai sempre falava, estuda bastante para você poder arranjar um bom emprego. E o que era um bom emprego? Um bom emprego era o mais seguro possível. Que tivesse um salário bom, tivesse uma segurança de você não ser mandado embora, né? E ainda existe um pouco disso, por isso que os concursos públicos são tão visados, né? Agora, essa geração que está vindo, 16 a 18, 20 anos, ela vem com uma nova pegada. Ela vem com uma nova pegada porque eles estão arriscando mais. E hoje de manhã eu estava batendo papo, estava dando uma entrevista para um pessoal de uma faculdade, estava falando sobre isso. Nós não podemos ter um excesso de autoestima, um excesso de autoconfiança que esses jovens estão tendo, porque para eles hoje, eles se sentem super-homens também. Então, eu acho que não é nem 8 nem 80, né? Não é arriscar tudo, também não é deixar de arriscar. Você tem um equilíbrio entre esses pontos. Então, eu acho que os jovens hoje eles vêm mais predispostos a empreender, eles têm ideias fantásticas, né? Eles só têm que estar preparados para muitas vezes ouvir não, né? Porque às vezes eu acredito tanto num produto e eu tenho excesso de autoconfiança que eu também não consulto o mercado, né? Eu acho que eu vou lançar o produto que todo mundo tem que comprar. E infelizmente os nossos jovens eles estão vindo com um conceito, às vezes de casa, né? Isso se dá para ver claramente, né? Hoje, cada vez mais, os pais trabalham fora, as crianças ficam em casa, crescem, e muitas vezes não sabem ouvir não. Isso às vezes é a comunicação da empresa para o consumidor e do consumidor para a empresa, né? Perfeito. E muitas vezes a empresa não tem essa noção, né? Quem Perfeito. vai empreender não tem essa noção. Mas, Mauro, você acha que, assim, nessa velocidade de informação que há hoje em dia com os jovens, eles procuram também essa questão de empreender, eles procuram fazer uma coisa, se não der certo ele vai e faz outra, porque está tudo muito rápido? Eu acho que sim. Está tudo muito rápido, mas também eles não têm muita paciência de esperar o resultado, né? Então, se não deu certo, vou para outra. Não deu certo, vou para outra, né? A pergunta é até quando? Ou seja, a história mostra que um dos perfis empreendedores mais relevantes é o tamanho da persistência. Ou seja, não deu certo, por que não deu certo? Vamos avaliar a situação de por que não deu certo, vamos adequar para que dê certo e vamos voltar a empreender. Não é simplesmente desistir daquilo e... né? É igual mais ou menos relacionamento hoje, né? Os jovens hoje estão assim... namorando, nem namorar mais namoram, né? Casar, o número de casamentos que separam, casos separam, tem aumentado muito. Então não tem mais aquela, deixa eu tentar entender o outro, para ver o que está acontecendo. Nos negócios é a mesma coisa. Deixa eu entender o que está acontecendo com o meu negócio, meu produto, para depois tentar novamente de outra forma. Eu ouvi 1000 vezes como não fazer, para uma vez você descobrir como Einstein já dizia, né? Mauro, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, e agora nesse finalzinho a gente está recebendo o Mauro Miyaguchi, vereador pelo DEM de São Bernardo do Campo, falar um pouquinho dessa conjuntura política, né? Porque a gente recebeu a informação que o G8, né, que agora sem o Gilberto França, tem se reunido, né? E tinha saído notícias que o G9 tinha acabado. Então, vocês estão se reunindo? Estamos. Na verdade, foi uma... Eu não sei nem de onde saiu isso, né, da questão do nosso grupo de vereadores do G8 ter se desmanchado. Isso não existiu. A relação, na verdade, ela tem se fortalecido. É que esse momento que a política atravessa, logicamente, existem algumas prioridades. Eu, por exemplo, como presidente do meu partido também, eu sou responsável hoje por toda a nossa chapa. São 38 pré-candidatos, né? E, logicamente, a agenda vai ficando cada vez mais curta. Então, o tempo que a gente tem para se reunir acaba tendo que ser mais dimensionado. Mas isso não quer dizer de forma alguma que houve rompimento ou houve problemas do G8, pelo contrário, né? Eu acho que independente para quais apoios cada um dos vereadores do G8 vai dar para o majoritário, o G8 em si, os vereadores em si, eles estão mais fortes que nunca.
E Mauro, há uma expectativa muito grande para que lado vai o DEM em São Bernardo do Campo, né? Vocês já têm uma posição disso? Há uma posição nacional? Existe uma posição nacional, né? A posição nacional ela é determinante para que você, não aquilo que você possa fazer, mas aquilo que você não possa fazer principalmente, né? Eu tenho uma liderança forte no Estado, que é o deputado Rodrigo Garcia, hoje secretário de Habitação, né? O deputado Rodrigo Garcia tem nos dado total liberdade para trabalhar na nossa cidade, né? Assim como sempre foi. O trabalho que eu faço com o Rodrigo, a parceria que eu tenho com ele, nos dá segurança para caminhar dentro daquilo que é melhor para o partido, né? Nós temos conversado com todos, não temos pressa para decidir, principalmente no sentido de que nós temos uma chapa boa de candidatos a vereadores, né? E nós estamos estudando o que é o melhor para o partido. Também não quero deixar muito para a última hora, porém não quero decidir as coisas no atropelo. Existia um prazo aí do dia 2 último de abril, que era o prazo para se filiar, aquele negócio todo. Houve pressão grande para que a gente fosse para um lado ou para o outro, né? Mas o deputado foi muito inteligente e acordou conosco que não havia pressa. Então, hoje nós estamos analisando, sim, as melhores propostas, as melhores formas para que o partido e os nossos integrantes se valorizem e sejam representados, seja numa próxima gestão, independente de quem seja o prefeito. Há uma conversa com o prefeito Luiz Marinho, porque vocês eram da base do prefeito, né? Há uma conversa com os majoritários, para você saber quais são os projetos que se encaixam dentro? Perfeito, você tem que saber, né? E a minha relação com o prefeito Luiz Marinho, ela sempre foi uma relação muito boa, de muito respeito. Não quer dizer que nós fazemos parte de bancada, isso nunca existiu, fazer parte de bancada, né? Nós temos um respeito, porque o prefeito ele vem da iniciativa privada também, vem da indústria, ele sabe das nossas dificuldades em relação às indústrias, né? Então a troca que nós temos com ele, o respeito que nós temos com ele é muito importante para que as indústrias se fortaleçam, e não necessariamente entre simplesmente num jogo político. Eu vejo oposição sendo oposição simplesmente por ser oposição, independente se o projeto é bom ou não, né? Eu acho que nosso posicionamento se o projeto é bom, nós temos que pensar na cidade. Nós não podemos trabalhar com tanta hipocrisia e fazer um discurso falando que eu estou fazendo o melhor para a cidade, e quando entra um projeto bom para votar para a cidade, eu voto contra simplesmente porque eu sou oposição, né? Então, assim, eu votei contra o aumento do salário, e muita gente falou sobre essa questão, porque nós não estamos no momento correto para isso. E eu falei isso com o prefeito, né? E falei isso em tribuna. As indústrias, a forma com que as empresas estão sofrendo, a população está sofrendo com essa crise, essa insegurança política e econômica que nós estamos vivendo, não é o momento de se falar em qualquer tipo de aumento, não só para o aumento do salário do prefeito, mas qualquer tipo de aumento, né? As nossas indústrias estão mandando gente embora, saiu uma reportagem recente aí, né? São inúmeras pessoas por dia sendo dispensadas. Como é que vai ficar a situação daqui para frente? Ninguém sabe. E no momento onde ninguém sabe, as indústrias retraíram, cortaram investimentos, e estão fazendo um trabalho em casa que é enxugar. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que pensar. Se as nossas famílias estão fazendo esse trabalho, se as indústrias, as empresas estão fazendo trabalho, qualquer governo tem que fazer. Independente de cor partidária, todos os governos têm que fazer isso. Mauro, a gente recebeu aqui, muito bom falar sobre empreendedorismo, sobre a questão econômica da região também, né? Mauro, muitos assuntos interessantes aqui, a gente poderia ficar uma hora aqui conversando tranquilamente, principalmente sobre o empreendedorismo. Do Palmeiras ele não quer falar não. Mauro, muito obrigado pela presença. Obrigado você pela oportunidade, a gente está falando aqui. A gente espera que os projetos realmente sejam aprovados na Câmara, que são projetos muito, muito bons. Tá? A gente agradece a todos da TV Bernô, agradecer a toda a equipe da TV Bernô e até a próxima.